Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos. Senhores, na aula de hoje, que é a 30ª da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ADNP, vamos conhecer uma outra técnica de integração. Senhores, já vimos as duas técnicas de substituição e a integração por parte. E na aula de hoje vamos falar sobre uma terceira técnica, que é a técnica de integração trigonométrica, onde nós temos certas combinações de funções trigonométricas e as suas potências. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores, então. Bom, senhores, inicialmente vamos resolver as duas questões que eu deixei na última videoaula para vocês. Na primeira integral, nós temos integral de seno de 2x sobre raiz quadrada de 1 mais cosseno quadrado de x d de x. Nesse exemplo, nessa integral, eu vejo que eu tenho 1 mais cosseno quadrado de x aqui dentro da raiz. Se eu for derivar 1 mais cosseno quadrado de x, a derivada de 1 mais cosseno quadrado de x vai ser menos seno de 2x. Como que isso é feito, né? Se eu definir u, por exemplo, como 1 mais cosseno quadrado de x, se eu for derivar isso aqui, a derivada de 1 vai ser 0, derivada de cosseno quadrado, né, vai ser 2 cosseno de x vezes derivada de cosseno de x, né? Aqui você tem quem? Aqui, senhores, vocês têm quadrado elevado a 2, né? Ou seja, você tem 1 mais cosseno de x, tudo quadrado. Isso é quadrado, elevado a quem? 2. Quem vai ser a derivada? Derivada de 1 vai ser 0, mais aqui quadrado elevado a 2, como você deriva 2 vezes quadrado, elevado a 2 menos 1, porque seria 1, não escrevo, derivada do quadrado, né? Seria menos quem? Seno de x. Então vai ter quem? Vai ter menos 2 cosseno de x, seno de quem? Seno de x. Eu sei que 2 cosseno de x, seno de x, é seno de 2 quem? Seno de 2x. Então, logo, a d de u, d de x, a derivada de u em x é nada mais, nada menos que quem? Menos seno de 2x. Eu tenho aqui seno de 2x, né? Não tenho menos, mas isso não é problema. Então, você pode dizer que seno de 2x, d de x, é menos d de u. Né? Dessa forma, você vai ter essa integral, você pode reescrever essa integral como quem? 1 sobre a raiz de u, vezes quem? Seno de 2x d de x, eu vi que é menos d de u. Então, eu posso reescrever essa integral dessa forma. Esse menos eu tiro e coloco fora. Seria u elevado a quem? Aqui, senhores, vocês concordam que temos 1 sobre u elevado a 1 sobre 2? Se eu for pegar esse u elevado a meio, 1 sobre 2, levar para numerador, vira quem? Vira u elevado a quem? Menos 1 sobre 2. Então, você, em vez de resolver essa integral, você resolve essa integral. Né? Então, vai ser integral de u elevado a menos meio, d de u, né? Que esse menos vai ser menos. Como que fica integral de x elevado a n? Não é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1? A mesma coisa você faz aqui. Seria menos, esse menos é desse menos. U elevado a que é menos 1 sobre 2 mais 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 1 mais c. Como já não tem mais integral, acrescentamos a constante. Então, vai ser quem? Se você for simplificar, você vai ter menos 2 raiz de u. Mas quem era u? U, eu vi que é 1 mais cosseno quadrado de x. Logo, a resposta dessa integral é menos 2 raiz de 1 mais cosseno quadrado de x, mais quem? C. Muito simples. Você resolve essa integral usando a técnica de substituição. Bom, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, senhores, vocês têm integral de e elevado a x cosseno de x. Senhores, essa integral você não pode resolver usando a técnica de substituição. Nessa integral, senhores, nós temos o produto de duas funções incompatíveis. Uma função exponencial é uma função trigonométrica, ou seja, parece que eu tenho uma integração por parte. Né? Na integração por parte, você tem integral de ud de v igual uv menos integral de vd de u. Ou seja, nessa primeira integral, na sua integral original, né, você precisa dizer quem é u. Né? Definindo u, o que resta para mim, para nós, é d de v.
Mas como que eu defino isso? Você diz que eu tenho uma tabela que ajuda, né? Em geral, a tabela diz o seguinte, I late, né? Diz o seguinte, se eu tiver uma função, né, produto de uma função nessa categoria e uma outra nessa categoria, você sempre pega aquela função que estiver em uma categoria superior, mais para o topo da tabela, como U. Né? Essa última categoria é a categoria das funções exponenciais. Né? Eu sei, então, dessa forma, que eu posso pegar outra função, ou seja, cosseno de x como a minha função u. Então, eu defino cosseno de x como a minha função u. O que resta para mim seria e elevado a x d de x como d de v. Bom, definindo u como cosseno de x, logo d de v é e elevado a x d de x. Bom, nessa fórmula da integração por parte, a fórmula diz o seguinte, integral de u d de v igual u, eu tenho, vezes v. V não tenho, mas eu tenho d de v. Menos v, não tenho, vezes d de u. U eu tenho, d de v, d de u não tenho. Então, se você tem u, derivando u, você encontra d de u. Você tendo d de v, aplicando o integral em d de v, você encontra v. Então, derivando u, que seria cosseno de x, você encontra quem? Você encontra d de u. Então, a derivada de u em x vai ser menos seno de x. Logo, d de u seria quem? Menos seno de x, d de x. Tendo d de v como e elevado a x, se você for aplicar integral nos dois lados, você vai ter v igual a quem? E elevado a x. Bom, dessa forma, a fórmula diz o seguinte, integral de e elevado a x cosseno de x d de x, a minha integral seria u seria quem? Cosseno de x. Esse aqui é u. Vezes quem? D de v, vezes quem? V. V eu já encontrei, elevado a x. Menos v, seria e elevado a x, vezes d de u, menos seno de x, d de x. Se eu for simplificar um pouco mais, vai ser cosseno de x elevado a x. Esse menos com esse menos dá mais e elevado a x, seno de x, d de x. Opa, eu quero resolver essa integral, cair em uma outra integral. Agora a pergunta é, essa integral é mais difícil que essa integral? Não é mais difícil. Se essa integral fosse mais difícil que essa integral original, você, né, deveria corrigir a sua escolha. Mas como essas duas integrais têm, a segunda não é mais difícil que a primeira, você pode acreditar que está no caminho correto. Bom, como que resolve essa segunda integral? Novamente, senhores, você tem produto de duas funções incompatíveis. A mesma história. Então, você tem que resolver essa integral novamente usando quem? A técnica de integração por parte. Né? Esse exemplo é um pouco diferente. Você aplica duas vezes a técnica de integração por parte. Tá? Tem uma outra diferença que vocês vão ver daqui a pouco. Né? Então, novamente, aplicamos a técnica de integração por parte para essa integral. E depois, encontrando essa integral, a gente soma com esse termo para poder, né, resolver essa integral. Bom, vamos ver como a gente resolve essa integral. A gente resolve essa integral da mesma forma, né? Da mesma forma. Então, novamente, você tem uma integração por parte. Novamente, você pode dizer que seno de x seria a nossa escolha para u e consequentemente, e elevado a x d de x seria d de v. De u e d de v, nós conseguimos encontrar quem? D de u nós encontramos d de u, né, aplicando a derivada, e de d de v, aplicando o integral, nós temos v. Dessa forma, integral de e elevado a x seno de x d de x, essa segunda integral, seria quem? U, que eu sei que é quem? Seno de x, vezes quem? V, seria e elevado a x menos, né, v e elevado a x vezes quem? D de u, que seria cosseno de x, d de x. Não é isso? Bom, o que nós tivemos até agora, né? Nós vimos que integral de e elevado a x cosseno de x, d de x, a nossa integral original. Seria quem? Seria cosseno de x e elevado a x mais integral de e elevado a x, seno de x, d de x. É essa integral que nós fizemos agora mesmo, a segunda integral. Nós resolvemos a segunda integral, nós encontramos a segunda integral, resposta da segunda integral está aqui.
Então você tem integral de e elevado a x cosseno de x d de x, a nossa integral original seria cosseno de x elevado a x, que nós já tivemos isso, mais quem resposta dessa integral, que seria quem? Seno de x elevado a x menos e elevado a x cosseno de x d de x. Você diz, Wally, novamente uma outra integral? Novamente uma outra integral por parte? Não, senhores. Prestam atenção. Essas duas integrais são iguais. Se essas duas integrais então são iguais, essa integral no lado direito só tem um sinal menos. Eu pego essa integral do lado direito, que tem um sinal menos, levo para o lado esquerdo. Então, no lado esquerdo, vou ter 2 integral e elevado a x cosseno de x. E no lado direito, nós temos cosseno de x elevado a x mais seno de x elevado a x. Né? Então, vai ter 2 integral e elevado a x cosseno de x d de x igual e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. Logo, integral de e elevado a x cosseno de x d de x, a integral que nós queremos encontrar é 1 sobre 2 e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x mais c. Dessa forma, nós encontramos essa integral. Esse exemplo foi um pouco diferente, é um exemplo interessante. Bom, senhores, nós já conhecemos as duas primeiras técnicas, a técnica de substituição e a técnica de integração por partes. Hoje vamos conhecer a terceira técnica, que é a técnica de integração trigonométrica. Nós utilizamos essa técnica quando temos certas combinações de funções trigonométricas e as suas potências. Infelizmente, essa técnica é a técnica mais odiada por alunos. Isso tem um único motivo. Os alunos não conhecem muito bem as funções trigonométricas. Eles sempre têm certas dificuldades, né, quando o assunto é as funções trigonométricas. É por isso, quando nós ensinamos eles a técnica de integração trigonométrica, eles têm um grande dificuldade quanto a essa técnica. Né? Hoje nós vamos falar sobre essa técnica e nós vamos analisar 9 casos. Tá? Eu falo sobre esses casos um a um e para cada caso eu resolvo pelo menos 1 ou 2 exemplos para vocês. Assim eu espero que fique claro, né? Fique clara essa técnica de integração trigonométrica. Né? Vamos para o primeiro caso. No primeiro caso, o primeiro caso é quando nós temos essas integrais, esse tipo de integrais. Nós temos cosseno, seno, tangente, cotangente. Porém, em vez de cosseno de x, seno de x, tangente de x, cotangente de x, senhores, nós temos cosseno de ax, seno de ax, tangente de ax e cotangente de ax. Né? Porque se você tiver cosseno de x, você tem a resposta. Quando tem seno de x, você tem a resposta. Quando você tem tangente de x, você pode escrever tangente como seno de x sobre quem? Cosseno de x. Você pode chamar, por exemplo, cosseno de u e usar a técnica de substituição. A mesma coisa para cotangente. Agora, nesse primeiro caso, eu analiso cosseno, seno, tangente e cotangente de ax. Se você tiver uma dessas 4 situações, senhores, você pode usar novamente a técnica de substituição, porém dessa vez você usa o como quem? Ax, tá bom? Então vamos fazer um exemplo. No primeiro exemplo, senhores, nós temos cosseno de 5x d de x. Se eu tivesse cosseno de x, né, a integral de cosseno de x é seno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno de x. Mas eu não tenho cosseno de x, eu tenho cosseno de 5x. Chamando u de 5x, eu sei que derivada de u em x vai ser 5. Logo, quem é d de x? D de x é 1 sobre 5 d de u. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho aqui d de x, né? Se chamou esse aqui de u, né? Esse d de x, eu vou ver quem é esse d de x em termos de d de u. Eu vejo que é 1 sobre 5 d de u. Bom, então, dessa forma, integral de cosseno de 5x d de x vira que integral de cosseno de u 1 sobre 5d de u. Esse 1 sobre 5, por ser uma constante, sai da integral. Então, você vai ter quem? Cosseno de u, d de u. Tá bom, então vai ser 1 sobre 5, integral de cosseno de u, d de u. Quem é derivada de quem é cosseno?
Derivada de seno. Então vira aqui 1 sobre 5 seno de u. Mas quem era u? Você não pode deixar em termos de u, você tem que deixar em termos de x. Quem era u? U era 5x. Então essa integral vai ser 1 sobre 5 seno de 5x mais c. Muito simples. Vamos fazer um segundo exemplo. Aqui eu estou colocando o exemplo 13, porque na última videoaula nós fomos até exemplo 12 das técnicas de integração. Então eu estou começando a partir do exemplo 13, né? Estou usando 13, tá? Vamos para o exemplo 14, ou seja, o nosso segundo exemplo dessa videoaula. No exemplo 14, senhores, nós temos integral de cotangente de menos 4x. Bom, o que eu faço? Chamo u de menos 4x. Tendo u como menos 4x, derivando u em x, você vai ter menos 4. Logo, d de x vai ser menos 1 sobre 4 d de u. Né? Logo, o que você vai ter? Integral de cotangente de menos 4x, d de x, vira integral de cotangente de u, menos 1 sobre 4 d de u. Não é? Bom, esse menos 1 sobre 4 sai. Então, você vai ter 1 menos 1 sobre 4, integral de cotangente de u d de u. Eu escrevo cotangente como cosseno de u sobre seno de u. Agora, por exemplo, eu chamo seno de u de t. Né? Não uso mais u, né? Vou usar novamente a técnica de substituição. Não vou chamar de u porque já tem u. Usa t, você não gosta, usa z, usa esse, qualquer coisa que você quiser, tá? Você não pode usar x, tá? Mas o resto, nem x nem u. Então, você chamando t de seno de u, você tem derivada de t, dessa vez em u, né? Porque a integral é em u. Você vai ter derivada de seno, vai ser cosseno de u. Logo, você pode dizer que d de t seria, né, cosseno de u, d de u. Né? Então, cosseno de u, d de u, está aqui, cosseno de u, d de u, para você quem? Para você é d de t. Então, essa integral, que é integral de cotangente de menos 4x d de x, que é integral de menos 1 sobre 4, essa última integral, cosseno de u sobre seno de u d de u, né, chamando t de seno de u, você vai ter menos 1 sobre 4, 1 sobre t, t de t. Integral de 1 sobre t é quem? É ln de módulo de t. Então vai ser menos 1 sobre 4 ln de módulo de t. Mas quem era t? T era cosseno de u. Mas quem era u? U era menos 4x. Então, integral de cotangente menos 4 de x d de x é menos 1 sobre 4 ln de módulo de seno de quem? Menos 4x mais c. Muito simples. Nesse exemplo, nós tivemos que usar a técnica de substituição duas vezes. Bom, senhores, vamos para o segundo caso. No segundo caso, vocês têm integral de cosseno de x elevado a n e seno de x elevado a n. Tá bom? Então, nós temos integral de cosseno de x elevado a n. Senhores, atenção. Cosseno de nx é a mesma coisa que quem? Cosseno de x elevado a n, tá bom? Como essa forma é mais bonita, a gente usa essa forma, tá bom? Então, nós temos que integral de cosseno de x elevado a n é integral de seno de x elevado a n. Nós analisamos várias possibilidades, tá? A primeira possibilidade, n pode ser um número ímpar, e a segunda possibilidade, n é um número par. Né? Se você tem um número, esse número tem duas possibilidades. Ou é par ou é ímpar. Né? Eu escrevo n como ímpar como 2k mais 1. Porque esse 2k quer dizer que é um número par, mais 1 vira um número ímpar. Tá? Se n é um número ímpar, essas duas integrais, né, concordam que podem escrever dessa forma. Né? Então, você vai ter quem? Você tem integral de cosseno quadrado de x elevado a k, vezes quem? Cosseno de x d de x, ou integral de quem? Seno quadrado de x elevado a k, vezes seno de x d de x. Não está claro para você? Eu vou escrever. Então, você tem quem? Por exemplo, você tem integral de quem? Cosseno de 2k mais 1 de x. Como que você escreve d de x? Você concorda que pode escrever cosseno de 2k x vezes cosseno de 1 elevado a 1x, d de x? Agora, em vez de cosseno de 2k, eu escrevo assim. Eu escrevo isso aqui como cosseno quadrado de x, tudo elevado a quem? K. Bom, dessa forma, nós temos essas
duas integrais, ou seja, você reescreve a sua integral dessa forma. E depois você usa a fórmula de cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x igual a quem? 1. E logo você pode usar a técnica de substituição para resolver a sua integral. Bom, a gente vai fazer exemplos, fiquem tranquilos quanto a isso. No segundo caso, na segunda possibilidade, n é um número par. Se n for um número par, você usa essas duas fórmulas. Você sabe que seno quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, e cosseno quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E depois você usa novamente a técnica de substituição. Tá? Você usa a técnica de substituição. Vamos fazer o primeiro exemplo. Nós temos integral de cosseno de x elevado a 3. N, né, é um número ímpar. Se n é um número ímpar, eu separo par mais 1. Então, escrevo o integral de cosseno de x elevado a 3 como cosseno quadrado de x vezes cosseno de x. Mas quem é cosseno quadrado de x? Eu sei que cosseno quadrado de x mais seno quadrado é igual a 1. Logo, cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado. Então, essa integral vira essa integral. Então, a integral de cosseno de x elevado a 3 é igual a 1 menos seno quadrado de x vezes cosseno de x. Aqui, senhores, nessa segunda integral, você pode escrever como que integral de cosseno de x, fazendo, né, esse produto, cosseno de x menos seno quadrado de x de cosseno de x. Concordam que integral da diferença é diferença das integrais? Então, você vai ter integral de cosseno de x d de x menos integral de seno quadrado de x cosseno de x d de x. Essa integral de cosseno de x a gente conhece. A gente sabe que é seno de x, porque derivada de seno de x é cosseno de x. Agora, nessa integral, senhores, nessa integral, você pode chamar, por exemplo, u de seno de x. Chamando u de seno de x, senhores, quem é derivada de u em x? Derivada de u em x é cosseno de x. Concordam que dessa d de u d de x igual a cosseno de x, você pode dizer que d de u seria cosseno de x d de x, ou seja, esse cosseno de x d de x seria o d de u. Então, vai ter seno de x menos integral de quem? U quadrado vezes quem? D de u. Integral de u quadrado de u não é u elevado a 3 sobre 3? Então, você vai ter seno de x menos u elevado a 3 sobre 3, mais quem? Mas quem era u? U era quem? Seno de x. Então, a resposta é seno de x menos seno de x elevado a 3 sobre 3, mais quem? Mais c. Se você for derivar essa aqui, você vai ver que a derivada vai ser quem? Cosseno de x elevado a quem? Elevado a 3. Vamos para o exemplo número 16. No exemplo 16, nós temos integral de seno de x elevado a 4. Nesse caso, n é um número par. Eu disse, quando n é um número par, você usa quem? Né? Você reescreve dessa forma. Escreve integral de seno quadrado de x, tudo quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4. Bom, mas quem é seno quadrado de x? Seno quadrado de x, senhores, é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, eu vou reescrever essa integral dessa forma. Então, a integral de seno de x elevado a 4 vai ser que a integral de quem? 1 menos cosseno de 2x sobre 2, tudo quadrado. Concordam que aqui gera um 4, né? Então, concorda que aqui você tem 1 sobre 4 que pode sair da integral? Então, eu escrevo 1 sobre 4. Agora, quem é 1 menos cosseno de 2x elevado a 2? Seria o primeiro quadrado, 1, mais segundo quadrado, cosseno quadrado de 2x, menos 2 vezes quem? A primeira vezes a segunda, menos 2, 1 vezes cosseno de 2x. Nós não temos, então podemos escrever essa integral, né? Podemos quebrar essa integral, né, como soma de 3 integrais. Então vai ser integral de 1d de x, integral de cosseno quadrado de 2x, menos 2, se 2 sai da integral, menos 2, integral de cosseno de 2x. Essa integral nós conhecemos, seria x. Essa integral nós conhecemos fazendo uma substituição simples, 1 por 2x, foi o primeiro caso. Essa integral é 1 sobre 2 seno de 2x. Porém, essa integral nós não conhecemos. Vamos resolver essa integral. Essas duas nós conhecemos.
Como que a gente resolve? Então você vai ter, né? Então você vai ter esse aqui que eu escrevi na última linha, né? No outro slide. Esse aqui, você usando a substituição, né? U por 2x, você resolve essa integral, né? Estou resolvendo essa integral. Então, a integral de 1d de x é x. Essa integral vai ser 2, esse 2, vezes 1 sobre 2 seno de 2x. Agora, novamente, senhores, novamente esse integral de cosseno quadrado é novamente o caso 2. Porém, de novo, você tem n igual ao par. Então, em vez de cosseno quadrado de 2x, você escreve 1 mais cosseno de 4x. 2 vezes 2x sobre 2. Então, vai ser 1 sobre 4x. Esse 1 sobre 2, eu coloco fora da integral, 1 sobre 2. Aqui dentro dessa integral, você vai ter 1 mais 4, cosseno de 4x, menos quem? Aqui deu menos seno de 2x. Aqui, para essa integral, senhores, é a soma de duas integrais. Então, você escreve 1 sobre 4x, mais 1 sobre 2, integral de 1, mais integral de cosseno de 4x. Para resolver, integral de 1 de x é x. Para resolver essa integral, você novamente usa quem? U igual a quem? 4x. Caso 1. Você pode ver simplesmente que essa integral é 1 sobre 4 seno de 4x. Logo, você vai ter 1 sobre 4x mais 1 sobre 2. Integral de 1d de x é x, mais integral de cosseno de 4x d de x, 1 sobre 4 seno de 4x, menos seno de 2x mais c. Se você for simplificar um pouco mais, você vai ter 3 quartos de x, mais 1 sobre 32 seno de 4x, menos 1 sobre 4 seno de 2x mais c. Bom, agora vamos para o caso 3. No caso 3, senhores, vocês têm integral do produto de cosseno com cosseno, seno com cosseno ou seno com seno. Se você tiver esses casos, um desses três casos, você usa essas fórmulas. Cosseno de AX, cosseno de vezes cosseno de BX é 1 sobre 2 cosseno de AX mais BX, mais cosseno de AX menos B de x. Seno de AX cosseno de BX é 1 sobre 2 seno de AX mais BX mais seno de AX menos BX. Seno de AX vezes seno de BX é 1 sobre 2 cosseno de AX mais BX menos cosseno de AX menos BX. Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. Integral de seno de 3x vezes cosseno de 2x. Nós sabemos que seno de 3x vezes cosseno de 2x é 1 sobre 2 seno de 3x mais 2x, que é 5x, mais seno de quem? 3x menos 2x, que dá x. Então, você vai ter essa integral. Integral de 1 sobre 2, né? Aqui você aplica a integral nessa aqui. Nessa aqui. Integral da soma você quebra, escreve como soma de duas integrais. Então vai ser 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é para os dois termos. 1 sobre 2 integral de seno de 5x d de x mais 1 sobre 2 integral seno de x. É difícil. Como que você resolve integral de seno de 5x? É o caso 1. Chama u de 5x. Que vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2. Bom, beleza. Integral de seno de 5x vai ser menos 1 sobre 5 cosseno de 5x. Faça isso. Chama u de 5x. É mais 1 sobre 2, integral de seno de x. Derivada de quem é seno de x? Derivada de menos cosseno de x. Mais c. Simples. Não é difícil. É muito simples. Vamos para o caso 4. No caso 4, senhores, vocês têm integral de seno de x elevado a m vezes cosseno de x elevado a n. Nós consideramos três possibilidades. Primeira possibilidade. Vamos supor que m, expoente do seno, é um número ímpar. Se tiver esse caso, senhores,
você chama U de cosseno de x. Você chama U de cosseno de x e você usa cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x igual a quem? 1. E dessa forma, senhores, dessa forma, nós podemos usar a técnica de substituição. Na segunda possibilidade, quando n é um número ímpar, o expoente do cosseno é um número ímpar. Nesse caso, chamamos U de seno de x. E utilizamos a expressão cosseno quadrado, fórmula de cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x igual a 1. E na última possibilidade, possibilidade número 3, quando nenhum desses dois, nem m nem n, são ímpares, ou seja, tanto m quanto n são pares. Nesse caso, nós usamos essas fórmulas. Seno quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, e cosseno quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Vamos fazer alguns exemplos, vai ficar muito claro para vocês. Exemplo número 1. Integral de seno de x elevado a 4 vezes cosseno de x elevado a 3. Nós temos a segunda possibilidade. O expoente do cosseno é um número ímpar. Como que a gente resolve? Se expoente do cosseno é um número ímpar, o U tem que ser seno de x. Bom, vamos ver como que a gente resolve esse problema. Se U é seno de x, concordam que d de U dx, a derivada de U em x, é cosseno de x. Concordam que d de U, fazendo a multiplicação por cruz, d de U seria cosseno de x dx. Legal. Isso está dizendo o seguinte, nessa integral, para você poder gerar d de U, você precisa ter o termo cosseno de x dx. Está vendo? Você tem cosseno elevado a 3x, segura um cosseno de x, junta um cosseno de x com d de x. Então, em vez de escrever integral de seno de x elevado a 4, cosseno de x elevado a 3, d de x, você escreve seno de x elevado a 4, mais cosseno quadrado de x vezes cosseno de x, cosseno elevado a 1. E aqui, senhores, aqui você já está gerando quem? Aqui você está gerando quem? D de U. E depois o que eu faço? Você sabe que cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x é 1. Então, o que você faz? Você, em vez de cosseno quadrado, você escreve 1 menos seno quadrado. Você elimina esse cosseno quadrado de x. Você escreve esse cosseno quadrado de x em termos de seno. Então, você vai ter integral de seno de x elevado a 4 vezes quem? 1 menos seno de x elevado a 2, seno quadrado de x, vezes cosseno de x. Aqui dentro, senhores, se você for fazer o produto, você vai ter seno de x elevado a 4 menos seno de x elevado a 6 vezes cosseno de x vezes x. Se você pegar essa integral, quebrar em duas integrais, você vai ter quem? Né? Mas assim, você chamando, né? Na verdade você já sabe, né, que seno de x é U. Então você vai ter U elevado a 4 menos U elevado a 6, D de U. Né? E se quebrar essa integral, você poderia quebrar essa integral. Se você quebrar essa integral, você vai ter integral de U elevado a 4, D de U, menos integral de U elevado a 6, D de U. Integral de U elevado a 4, D de U, é U elevado a 5 sobre 5, menos integral de U elevado a 6, D de U, é U elevado a 7 sobre 7, mais C. Mas quem era U? U é seno de x. Então vai ter seno de x elevado a 5 sobre 5, menos seno de x elevado a 7 sobre 7, mais quem C. Vamos para o exemplo número 19. Senhores, é muito simples. Vamos reescrever essa integral. Em vez de integral seno quadrado de x cosseno de x elevado a 4, nós escrevemos seno de x elevado a 2, seno quadrado de x. Em vez de cosseno de x elevado a 4, nós escrevemos cosseno de x elevado a 2 vezes cosseno de x elevado a 2, cosseno quadrado de x, d de x. Juntando esse seno de x quadrado, esse cosseno de x elevado a quadrado, nós podemos escrever juntando seno de x cosseno de x quadrado, vezes quem? Cosseno quadrado de x. Mas nós sabemos que seno de x, 2 seno de x cosseno de x é seno de 2x. Mas aqui nós não temos 2. Então escrevemos seno de 2x dividido por 2, tudo quadrado. Vezes, em vez de cosseno quadrado de x, nós usamos a fórmula. Nós temos 1 mais cosseno de 2x d de x.
Aqui concordam que vocês têm 4? 2 quadrado dá 4. Aqui concordam que tem 1 sobre 2. Então, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2, temos 1 sobre 8. Nós tiramos da integral. Então, vai ter quem? Seno quadrado de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. Que vai ter quem? 1 sobre 8. Aqui a gente separa essa integral em duas integrais. Soma de duas integrais. Então, você vai ter 1 sobre 8. Né? Seno quadrado de 2x mais 1 sobre 8. Seno quadrado de 2x cosseno de 2x. E agora? Em vez de seno quadrado de 2x, use essa fórmula. Eu sei que seno quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x. Agora, em vez de x tiver 2x, vira 1 menos cosseno de 4x. Se tiver 3x, vira 6. Se tiver 10, vira 20. Então, vai ser 1 sobre 8, 1 menos cosseno de 4x sobre 2, d de x, mais 1 sobre 16. 2 seno quadrado de 2x, cosseno de 2x. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque, tá vendo aqui, eu tenho seno quadrado de 2x, cosseno quadrado de 2x. Eu acrescentei um 2 aqui. Como eu acrescentei um 2 aqui, coloquei aqui um 16 aqui, porque 2 corta 16, vira 8. Agora, senhores, eu preciso resolver essas duas integrais. Vou resolver essas duas integrais separadamente. Bom, a primeira integral é a integral de 1 menos cosseno de 4x sobre 2. Eu primeiro tiro esse 1 sobre 2 e coloco fora. Então vai virar 1 sobre 2 integral de 1 menos cosseno de 4x. Em vez dessa integral da diferença, eu escrevo como diferença das integrais. Então vai ser 1 sobre 2 integral de 1 de x, eu conheço, menos 1 sobre 2 integral de cosseno de 4x. Integral de 1 de x é x. Integral de cosseno de 4x eu chamo u de 4x. A técnica de substituição. Primeiro caso. Então vai ter quem? Vai ter 1 sobre 2x menos 1 sobre 2 quem? Essa integral é 1 sobre 4 seno de 4x. Que, resumindo, vai ser 1 sobre 2x menos 1 sobre 8 seno de 4x. Você pode perguntar para mim, por que você não colocou aqui c? Eu vou acrescentar a constante c lá no final mesmo. Bom, agora vamos para a segunda integral. Integral de 2 seno quadrado de 2x, cosseno de 2x. Nesse caso, senhores, eu chamo u de quem? Chamo u de 2x. Chamando u de 2x no primeiro momento, concordam que derivada de u em x vai ser 2. Logo, concordam que d de u seria 2d de x. Por isso que eu coloquei esse 2, não precisava fazer isso. Então, já você pode escrever assim, seno quadrado de u vezes quem? Cosseno de u. Esse 2 com esse d de x dá d de u. Gente, não precisava fazer. Poderia escrever aqui simplesmente que 1 sobre 2, mas não, deixa dessa forma. Bom, agora como resolvo essa integral? Para resolver essa integral, faço uma outra mudança. Dessa vez, eu chamo seno de u de t. Então, nesse caso, derivada de t em u vai ser cosseno de u. Logo, d de t fazendo a multiplicação por cruz vai ser quem? Vai ser quem? Cosseno de u, d de u está aqui. d de t. Então, você vai ter quem? Integral de t quadrado, porque seno de u é t. d de t, integral de t quadrado, seria t elevado a 3 sobre 3. Mas quem é t? t é seno de u, então vai ser seno de u elevado a 3 sobre 3. Mas quem era u? Seria seno de 2x elevado a quem? 3. Bom, agora vamos substituir esses resultados na integral que nós paramos no slide anterior. Então vai ser 1 sobre, nós paramos aqui, 1 sobre 8, integral de 1 menos cosseno de 4x sobre 2, d de x, já encontramos, mais 1 sobre 16, integral de 2 seno quadrado de 2x, cosseno de 2x, d de x, já encontramos. Se você for substituir, senhores, vai ser 1 sobre 8, resposta dessa primeira integral, está aqui, mais 1 sobre 16, resposta dessa integral. Se você for escrever um pouquinho mais bonito, você vai ter 1 sobre 16x menos 1 sobre 64 seno de 4x mais 1 sobre 48 seno de 2x elevado a quem? 3 mais a constante c. Bom, gente, vamos para frente.
O caso 5. No caso 5, senhores, vocês têm tangente de x elevado a n e cotangente de x elevado a n. Nós já vimos quando temos seno de x elevado a n e cosseno de x elevado a n. Agora é tangente de x elevado a n e cotangente de x elevado a quem? N. Nós, para resolver essas integrais, nós seguimos dois passos. No primeiro passo, senhores, nós reescrevemos essas integrais dessa forma. Se você tiver tangente de x elevado a n, você separa um tangente quadrado, o que sobra é tangente de x elevado a n menos 2. Se tiver cotangente, é a mesma coisa. Você separa um cotangente quadrado, o resto, né, vai ser cotangente de x elevado a n menos 2. E depois, senhores, você usa, né, essas duas fórmulas. Você sabe que 1 mais tangente quadrado é secante quadrado, logo, tangente quadrado, esse tangente quadrado, seria secante quadrado menos 1. Nós sabemos que 1 mais cotangente quadrado também é cossecante quadrado. Logo, você pode dizer que esse cotangente quadrado seria quem? Cossecante quadrado menos 1. Né? Se precisar, senhores, você tem que repetir esse procedimento. Tá certo? Ou seja, se aqui gerar de novo um tangente quadrado, né? Você tem que repetir o procedimento. Vamos fazer alguns exemplos. Bom, primeiro exemplo. Resolver tangente de x elevado a 4. Bom, vocês concordam que posso separar um tangente quadrado? Bom, eu separo um tangente quadrado, então vai ser tangente quadrado vezes tangente quadrado. Em vez desse segundo tangente quadrado, eu escrevo secante quadrado menos 1. Vocês concordam que aqui você pode escrever como integral, que você tem uma diferença. Um menos, aqui você pode escrever, se você for fazer, né, o produto, né, fazer chuveirinho, e depois separar, você vai ter integral de tangente quadrado secante quadrado, está aqui, menos integral de tangente quadrado de x. Tá vendo aqui? Você tem tangente quadrado dessa segunda integral. Sobrou um tangente quadrado, você escreve de novo como secante quadrado menos 1. Então você faz tudo para eliminar esse tangente quadrado. E nesse caso, nessa primeira integral, basta chamar tangente de x de u, porque derivada está aqui, secante quadrado. Né? Eu estou fazendo isso. Então, eu estou repetindo essa primeira integral menos essa segunda integral. Em vez de tangente quadrado, eu escrevo secante quadrado menos 1. Que eu escrevo com integral de secante quadrado de x mais, porque aqui tem menos com menos, mais integral de 1. Esse aqui eu conheço, integral de 1 de x eu conheço, é x. Integral de secante quadrado eu conheço, porque é tangente. Agora, como eu resolvo isso aqui? Eu chamo u de tangente de x. Derivada de u está aqui, secante quadrado de x. Então, você vai ter que integral de u quadrado d de u menos, resposta é tangente de x, menos x. Eu não coloco mais c nesse momento, porque ainda tem uma integral para resolver. Resolvendo todas as integrais, eu acrescento c. Bom, integral de u quadrado, d de u, seria u elevado a 3 sobre 3. Menos tangente de x, menos x, mais c. Agora, quem era u? U era tangente de x, então vai ser tangente de x elevado a 3 sobre 3, menos tangente de x, menos x mais c. Isso foi o exemplo número 20. Agora o caso 6. Nós já vimos o que fazemos quando temos seno de x elevado a n, cosseno de x elevado a n. Nós vimos como resolvemos integral de tangente de x elevado a n e cotangente de x elevado a n. Foi caso 5. Agora vamos ver como resolvemos integral de secante de x elevado a n e cossecante de x elevado a n. Quando temos essas funções soltas com as suas potências. No caso 6, senhores, ou seja, nós temos caso 6, né? E nós temos caso 6 e nós temos caso 7. No caso 6, quando temos essas integrais, n é um número par. E no caso 7, quando temos essas mesmas integrais, porém n é um número ímpar. Bom, então a integral de secante x elevado a n é integral de cossecante x elevado a n quando n é par. Como a gente resolve? N é par, n pode ser 2 ou n pode ser outro número par que não é 2.
Então, se n for 2, é uma integral básica, uma integração básica. Integral de secante quadrado é tangente x, mais c. Integral de cossecante quadrado de x, d de x, é menos cotangente de x, isso a gente sabe. No capítulo 3, regra da derivação simples. Agora, se n for outro número par, né? Se n for um número par, porém, diferente que 2, em vez de secante de x elevado a n, a gente separa um secante quadrado, e em vez de cossecante elevado a n, a gente separa um cossecante elevado a 2, cossecante quadrado. Então vai ser secante, né, quadrado de x, o que sobra seria secante de x elevado a n menos 2. Cossecante quadrado de x, o que sobra é cossecante de x elevado a n menos 2. Bom, em vez, senhores, de secante de x elevado a n menos 2, nós escrevemos 1 mais tangente quadrado de x elevado a quem? N menos 2 elevado a 2. Mas você pergunta, de onde veio isso? É muito simples, senhores. Vou escrever aqui. Você não tem secante de x elevado a n menos 2? Senhores, concordam que pode escrever dessa forma? Secante n menos 2 dividido por 2, né? Secante de x, né? Vamos escrever de novo. Concorda que pode escrever assim? Secante de x elevado a n menos 2 dividido por 2, tudo quadrado, porque esse quadrado corta esse aqui, vai dar a mesma coisa. Né? Então eu escrevo dessa forma. Ou simplesmente esse aqui, secante quadrado de x, né? Elevado a quem? N menos 2 dividido por quem? 2. Esse secante quadrado é quem? 1 mais tangente quadrado. Então eu faço assim. A mesma coisa para quem? A mesma coisa para cossecante de x elevado a quem? N menos quem? N menos 2. Então você vai ter essas integrais. E você resolve essas integrais. Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo número 1. Você tem secante de x elevado a 4. Então você sabe que separa um secante quadrado. Separando um secante quadrado, você vai ter secante quadrado de x vezes secante quadrado de x. Em vez desse secante quadrado de x, primeiro secante quadrado, você escreve 1 mais tangente quadrado. Então você vai ter integral de 1 mais tangente quadrado de x secante quadrado. Se você for fazer multiplicação por cruz, você vai ter secante quadrado de x mais tangente quadrado de x secante quadrado. Como tem uma soma, a integral da soma é a soma das integrais. Então você escreve integral de secante quadrado, você conhece, mais integral de tangente quadrado secante quadrado. Esse aqui você sabe que é tangente. Esse aqui, como você resolve, você já viu isso. Você chama tangente de quem? Tangente de u, derivada está aqui do lado. Secante quadrado, a regra da substituição. Que vai ser quem? Tangente de x mais tangente de x elevado a 3 sobre quem? Sobre 3. Agora vamos fazer essa integral. Cossecante de x elevado a 6. Nesse exemplo, nós temos quem? 6. O que eu faço com cossecante de x elevado a 6? Eu separo um cossecante quadrado. Então vai ter cossecante quadrado de x. Separei cossecante quadrado de x. O que sobra para mim é cossecante de x elevado a 4. Esse cossecante de x elevado a 4, eu posso escrever como cossecante de x elevado a 2, tudo elevado a 2. Em vez desse cossecante elevado a 2, esse aqui está dentro, eu escrevo 1 mais quem? 1 mais cotangente de x, cotangente quadrado de x. Então você vai ter integral de 1 mais cotangente quadrado de x quadrado, vezes cosseno quadrado de x d de x. E agora, o que eu faço? Senhores, concordam que em vez de 1 mais cotangente quadrado de x elevado a 2, posso escrever primeiro quadrado, 1 mais segundo quadrado, seria cotangente elevado a 4x. Mais 2 vezes primeiro vezes segundo, 2 cotangente quadrado de x. Vezes quem? Cossecante quadrado de x. Se você for fazer a multiplicação, você vai ter 1 vezes cossecante quadrado, cotangente de x elevado a 4 vezes cossecante quadrado, mais 2 vezes quem? 2 cotangente quadrado, cossecante quadrado. Então você vai ter integral da soma de 3 termos. Em vez disso, você escreve como quem? Como a soma de 3 integrais. Então você vai ter integral de cossecante quadrado de x, você conhece essa integral, mais, né, integral de cotangente de x elevado a 4, cossecante quadrado de x d de x, mais 2, né, esse 2 vezes cotangente quadrado de x, cossecante quadrado de x d de x. Senhores, essa primeira integral eu conheço.
Porém, a segunda integral e a terceira integral eu não conheço. Mas é muito simples resolver essas integrais. Como que eu resolvo? Eu chamo cotangente de x de u. Derivado de cotangente está aqui, cossecante quadrado de x, d de x está aqui do lado. A mesma coisa na segunda integral. Então, chamando u de cotangente de x, d de u, d de x é menos cossecante quadrado de x. Ou seja, cossecante quadrado de x, d de x é aqui. Cossecante quadrado de x, d de x é nada mais, nada menos que menos d de u. Nada mais, nada menos que menos d de u está aqui. Então, você vai ter, em vez dessas duas integrais, você usa a técnica de substituição e você vai ter essas duas integrais. Então, vai ser menos cotangente de x, integral de cossecante quadrado, mais u elevado a 4, menos d de u, porque cossecante quadrado de x, d de x é menos d de u, né? Tá aqui. Mais 2 vezes integral de u quadrado menos d de u. Essas integrais é simples. Então vai ser menos cotangente de x menos integral de u elevado a 4. Esse menos eu coloco fora, né? Seria u elevado a 5 sobre 5. Esse menos também coloco fora. Vai dar menos 2 u elevado a 3 sobre quem? 3 mais c. Mas quem era u? U era cotangente. Então vai ser menos cotangente de x menos cotangente de x elevado a 5 sobre 5 menos 2 cotangente de x elevado a 3 sobre quem? 3 mais c. Muito simples. Muito simples. Porém, você não pode se perder. Bom, vamos para o caso 7. No caso 7, novamente temos integral de secante de x elevado a n é cossecante de x elevado a n. Porém, nesse caso, n é um número ímpar. Agora, se n é ímpar, nós temos duas possibilidades para n. N pode ser 1 e n pode ser um número ímpar, porém diferente que 1. Se n é 1, simplesmente, usando a técnica de substituição, nós podemos ver que a integral de secante de x d de x é ln de módulo de secante de x mais tangente de x mais c, é integral de cossecante de x d de x é menos ln de cossecante de x mais cotangente de x mais c. E, se n for um número ímpar, porém diferente que 1, nessas situações, né, onde secante e cossecante tem expoentes, no expoente ímpar, podemos reduzir os expoentes de secante de x e cossecante de x usando a técnica de integração por parte e outras técnicas, podendo chegar nas seguintes fórmulas para essas integrais. Nós podemos ver que integral de secante elevado a n vai ser dessa forma, ou seja, você fica reduzindo, né? Você tem n tipo 9, você vai reduzindo, até chegar a uma integral que seja possível. A integral de cossecante de x elevado a n tem essa fórmula, são bem similares, né? Você vai reduzindo, até chegar a uma integral que seja possível, tá? Essas fórmulas são chamadas de fórmulas de redução. Bom, eu não faço exemplo desse caso nesse momento, porque eu planejei um outro exemplo onde vocês usam essas fórmulas naquele exemplo, naquela integral. Então, vamos para o próximo caso, que seria o caso 8. Quando nós temos integral de tangente de x elevado a n vezes secante de x elevado a n. Tangente de x elevado a m vezes tangente de x elevado a n. Nós consideramos várias possibilidades. A primeira possibilidade é quando n é par. O expoente do secante é par. Se o expoente do secante é par, você usa 1 mais tangente quadrado de x igual ao secante quadrado de x. E eliminamos secante, ou seja, você usa 1 mais tangente quadrado de x igual ao secante quadrado de x. Você separa um secante quadrado, o que tiver de secante, que seria secante de x elevado a n menos 2, você elimina usando essa fórmula de 1 mais tangente quadrado. E na possibilidade 2, quando m e n são números ímpares, os dois expoentes são ímpares. Nesse caso, novamente, nós usamos secante quadrado de x igual a 1 mais tangente quadrado de x.
Tá? Reescrevemos a nossa integral em termos de secante, porém separamos um secante tangente. Já que temos tangente aqui, tangente secante aqui, a gente, desse tangente elevado a m, secante elevado a n, a gente tira um. Tira um de tangente, tira um de secante. E o resto a gente reescreve em termos de quem? Em termos de secante. Só que você separa um secante tangente. Por que você faz isso? Porque se você for escrever tudo em termos de secante, você sabe que derivado de secante é secante tangente. Então você precisa ter secante tangente d de x para ter o seu d de u. Bom, e na possibilidade 3, quando m é par e n é ímpar. M é par, n é ímpar. Novamente você usa secante quadrado de x igual a 1 mais tangente quadrado de x. E nesse caso, você elimina a tangente de x e você escreve toda a integral em termos de quem? Em termos de secante. Então vamos fazer um exemplo. No primeiro exemplo você tem integral de tangente de x elevado a 3 vezes secante de x elevado a 3. Qual é o caso? Os três são ímpares. É aqui. Tá? Possibilidade 2. Então você separa um secante, um tangente, secante tangente, e depois você escreve tudo em termos de quem? Secante. Vamos ver como que fica. Porque derivado de secante é secante tangente. Bom, então aqui você tem tangente elevado a 3, tira 1. Tem secante elevado a 3, tira 1. Então você vai ter quem? Você vai ter tangente elevado a 2, secante elevado a 2. Como tiro 1 de tangente, 1 de secante, vai ter tangente e secante dx. Agora você escreve tudo, você escreve o tangente em termos de quem? Você escreve tangente em termos de quem? Secante. Se 1 mais tangente quadrada é secante quadrado, concordam que tangente quadrada é secante quadrado menos 1? Então vai ser secante quadrado menos 1. Secante quadrado de x menos 1 vezes secante quadrado de x, tangente de x, secante de x, d de x. Então se você for fazer, o chuveirinho, se você for fazer a multiplicação, vai ser secante quadrado, né? Concorda? Que vai ser secante x elevado a 4, vezes tangente x, secante x, d de x, menos, esse menos, 1 vezes secante quadrado, vai ser secante quadrado. Secante quadrado de x, tangente x, secante x, d de x. Integral da diferença é diferença das integrais. Agora, senhores, concordam que se você for chamar u de secante, derivada é quem? Secante x, tangente x. Ou seja, tangente x, secante x, d de x é d de u. Então você vai ter quem? Integral de u elevado a 4 d de u menos integral de u elevado a 2 d de u. Porque aqui você vai ter u elevado ao quadrado. U elevado a 2. Integral de u elevado a 4, u elevado a 5 sobre 5. Integral de u elevado a 2, u elevado a 3 sobre 3, mais c. Quem era o secante? Então vai ser secante x elevado a 5 sobre 5 menos secante elevado a x sobre secante x elevado a 3 sobre 3 mais quem? C. Vamos fazer um outro exemplo. Agora você tem tangente x elevado a 4, secante de x elevado a 3. O que você faz? Você usa novamente 1 mais tangente quadrado de x igual ao secante quadrado de x e elimina a tangente. Escreve tudo em termos de secante. Como que fica? Então, em vez de tangente elevado a 4, você vai querer eliminar tangente. Então, você sabe que quem é tangente quadrado. Então, em vez de tangente elevado a 4, você escreve tangente quadrado quadrado. Porque você tem uma fórmula para tangente quadrado em termos de secante. Então, você elimina a tangente. Então, vai ser tangente quadrado de x elevado a 2 vezes secante de x elevado a 3 dx. E em vez de tangente elevado a 2, você escreve secante de 2 menos 1 elevado a 2 vezes quem? Secante quadrado. Vamos ver quem é secante quadrado de x menos 1 elevado a 2. Vai ser o primeiro termo elevado a 2 mais o segundo termo elevado a 2 menos 2 vezes primeiro termo vezes segundo termo. Vai ser algo assim. Vezes quem? Secante quadrado de x. Concordam que eu posso escrever essa integral como a soma de três integrais? Soma, diferença? Não importa. Vamos usar a palavra soma, porque diferença é uma soma também. Então fica como secante, porque secante elevado a 4 vezes secante elevado a 2. Secante de x elevado a 6 d de x menos 2. Secante de x elevado a 4, porque aqui tem 2, aqui tem 2. Mais secante quadrado de x d de x. Essa última integral nós conhecemos. Integral de secante quadrado é tangente. Porém, essas duas integrais nós não conhecemos. Essas duas integrais são o caso 7, onde você tem secante, cossecante elevado a quem? Um expoente par.
para esses casos, nós temos uma fórmula de redução. Qual foi a fórmula de redução? Nós vimos essa fórmula de redução. Então, vamos aplicar essa fórmula para essa integral e essa integral. A última nós conhecemos. Bom, primeiro eu faço com secante elevado a 4. Por que eu faço isso? Porque eu vocês vão ver, né? Vamos ver quem é secante elevado a 4. Pela fórmula de redução, vai ser secante quadrado de x, tangente de x sobre quem? N. Olha aqui, gente. N é 4. Se N é 4, aqui N menos 2 vai ser 2. Aqui embaixo N menos 1 vai ser 3. Aqui N menos 2 vai ser quem? Vai ser 2. Aqui N menos 1 vai ser quem? 3, tá bom? Aqui N menos 2 vai ser quem? 2. Vamos lá. Então, você vai ter quem? Secante quadrado de x tangente de x sobre 3 mais 2 terços de secante quadrado de x. Bom, essa integral você conhece. Então, você não precisa mais, né, aplicar essa fórmula de redução, porque você conhece secante quadrado já. Já para. Então, vai ser secante quadrado de x tangente de x sobre 3 mais 2 terços de quem? Integral de secante quadrado é tangente de x. 2 terços de tangente de x. Bom, agora vamos para quem? Secante x elevado a 6. N é 6, então vai ser secante de x elevado a 4 vezes tangente de x sobre 5, n menos 1, mais n menos 2, que seria 4, sobre n menos 1, que é 5, sobre quem? Vezes quem? Integral de secante n menos 2, secante quadrado. Tá vendo? Surgiu novamente secante x elevado a 4. Você conhece secante, sem olhar para a linha anterior, né, que nós fizemos. Mas você conhece secante x elevado a 4, integral de secante x elevado a 4? Não, então você deve reaplicar essa fórmula de redução. Então, vira quem? Vira essa parte que você copia. Secante x elevado a 4, tangente de x, vezes tangente de x sobre 5, mais 4 sobre 5. Agora, nessa integral, senhores, você já fez isso. Está aqui em cima. Copia aqui. Bom, nós tivemos quem? Nós tivemos essa integral, né? Nós chegamos nessas 3 integrais. A última eu disse que eu conheço. Eu não conhecia as 2 primeiras, porém já conheço, usando a fórmula de redução. Então, copiando a resposta dessas 2 primeiras integrais, e a terceira também, lógico, você vai ter quem? Essa vai ser quem? Vai ser a resposta aqui, é essa aqui, está aqui, menos essa aqui, mais resposta da última integral, mais quem C. Assim você resolve aquela integral. Bom, vamos para o último caso, quando temos integral de cotangente x elevado a m vezes cossecante de x elevado a n d de x. Senhores, o caso 9 e o caso 8 são praticamente idênticos. No caso 8 você tem tangente com secante e no caso 9 você tem cotangente com cossecante, né? Nós temos as mesmas possibilidades, né? Esses 2 casos são iguais praticamente. No caso 9, nós fizemos no caso 8, nós fizemos 2 exemplos. Fizemos um exemplo da possibilidade 2 e fizemos um exemplo da possibilidade 3. Eu vou apresentar aqui o caso 9 para vocês vão ver que esses 2 casos são idênticos. E nesse caso, eu resolvo um exemplo da possibilidade 1, tá? Para que a gente possa ter vários exemplos diferentes. Então, vamos lá. A primeira possibilidade é n é par. A mesma coisa que nós vimos no caso 8. N seria expoente do cossecante. Lá era n expoente do secante. A mesma coisa. Se n é par, senhores, né, você usa essa expressão, essa fórmula, que é o mais cotangente quadrado igual ao cossecante quadrado, e você segura um cossecante, tá vendo aqui você tem cossecante elevado a n, né? Você segura um cossecante quadrado e você vai ter, o que sobra para você é cossecante de x elevado a n menos 2. Esse cossecante de x elevado a n menos 2, você elimina cossecante. Então, você deixa um cossecante quadrado, o resto de cossecante você elimina, escreve em termos de cotangente. Na possibilidade 2 é quando nós temos mn ímpares.
Nesse caso, você faz a mesma coisa que você fez no caso 8. Você separa, desse cotangente você tira um cotangente, desse cossecante você tira um cossecante, então você junta esse cotangente com esse cossecante, com esse d de x, você vai ter cossecante x, cotangente x. Né? Então, depois você escreve tudo que sobrou em termos de quem cossecante. Por que em termos de cossecante? Porque você sabe que derivada de cossecante, se você for chamar de u, né, u elevado a alguma coisa, não importa, derivada de u, derivada de cossecante é quem? Menos cossecante cotangente. Tem d de x. Né? E na possibilidade 3, m é par, né, o expoente do cotangente é par, e n expoente do cossecante é ímpar. Nesse caso, você faz a mesma coisa que fizemos no caso 8. Né? De 1 mais cotangente quadrado de x igual ao cossecante quadrado de x, você elimina a cotangente. Você escreve tudo em termos de quem? Em termos de cossecante. Tá? Então, não faço exemplos da possibilidade 2 e da possibilidade 3, porque nós vimos exemplos da possibilidade 2 e da possibilidade 3, no caso 8. Esses dois casos são iguais, idênticos praticamente. E vamos fazer um exemplo da possibilidade 1, né? Onde n é um número par. O expoente do cossecante é um número par. O que a gente faz? Separamos um cossecante quadrado. O que tiver mais de cossecante, você escreve em termos de cotangente. Vamos lá. Tá vendo aqui? Temos integral de cotangente quadrado, cossecante elevado a 4. Desse cossecante elevado a 4, eu separo um cossecante quadrado, eu seguro isso aqui, eu guardo isso aqui, último passo, última linha. O cossecante quadrado, outro cossecante quadrado, eu escrevo em termos de cotangente. Então, eu escrevo assim. Então, em vez de ser integral, eu escrevo integral de cotangente quadrado, copio, vezes quem? Cossecante quadrado, cossecante quadrado. Esse cossecante quadrado a gente deixa. Agora, esse cossecante quadrado, como eu quero eliminar cossecante quadrado, né, eu escrevo em termos de cotangente, eu escrevo 1 mais cotangente. Então, fica cotangente quadrado, eu copio, cossecante quadrado, eu escrevo 1 mais cotangente quadrado de x, vezes quem? Cossecante quadrado de x. Se você for fazer chuveirinho, essa multiplicação, você vai ter cotangente quadrado vezes cossecante quadrado mais cotangente quadrado vezes cotangente quadrado, né, que dá cotangente de x elevado a 4, vezes cossecante quadrado de x. Integral da soma, senhores, é soma das integrais. Agora, senhores, nessas duas integrais, se você for chamar u de cotangente, a derivada praticamente está aqui, menos derivada está aqui. Porque se u é cotangente, a técnica de substituição, derivada de u em x vai ser menos cossecante quadrado de x. Logo, cossecante quadrado de x, d de x é menos d de u. Então, você vai ter quem? Você vai ter u quadrado menos d de u está aqui, mais u elevado a 4 menos d de u está aqui. Esse menos você tira, coloca fora, né? Vai ser integral de u quadrado d de u, que dá u elevado a 3 sobre 3. Esse menos também coloca fora da integral, vai ter integral u elevado a 4 d de u, que é u elevado a 5 sobre 5. Mas quem era u? Era cotangente. Então vai ser menos cotangente x elevado a 3 sobre 3, menos cotangente x elevado a 5 sobre 5. Assim nós resolvemos essa integral de maneira muito simples. Bom, gente, finalizando essa videoaula, eu tenho duas questões, como sempre, para os senhores. Na primeira, você precisa mostrar que a integral de secante x d de x é ln de módulo de secante x mais tangente de x mais c. E na segunda, você precisa mostrar que a integral de cossecante de x d de x é menos ln de módulo de cossecante x mais cotangente de x mais c. Tentam resolver essas duas questões. Caso vocês não consigam, eu resolvo essas duas questões na próxima videoaula. Tchau, gente. Um abraço.